meus amores, tudo bem? Meu nome é Júlia Sato e hoje eu vim fazer esse vídeo com muito carinho para muitas pessoas, muitos pacientes, muitos clientes, muitos amigos, muitos seguidores e pessoas desconhecidas que eu ainda não conheço, mas que pode estar vendo esse vídeo e eu tenho certeza que isso vai poder te ajudar e você deve estar em algum momento muito difícil. Isso aqui não é mais um vídeo motivacional, não, é um vídeo contando da minha história, o que eu consegui, como eu consegui vencer, e eu quero poder ajudar vocês de alguma forma. Como eu não consigo conversar com todos vocês, assim como eu tenho alguns clientes e pacientes têm o privilégio de estar aqui e eu consegui cuidar deles, e então eu não consigo cuidar de todo mundo. Então, com uma missão na minha vida, que hoje eu entendo que essa vai ser a minha missão agora, neste momento está sendo esse, então eu quero poder compartilhar com você como foi a minha vida, fazendo um resumo. Eu quero ser breve, para não estender muito esse vídeo. Bom, eu nasci em Diadema, no dia 9 de outubro de 84, então hoje eu tenho 36 anos, eu vou fazer 37 esse ano. A minha vida era uma vida muito boa, meu pai era dono de uma contabilidade e nós crescemos assim, financeiramente a gente não tinha problema nenhum, pelo contrário, a gente sempre estudou em escolas muito boas, caras, e moramos por 6 anos no litoral paulista, né? E eu cresci vendo muita briga, muita confusão entre meus pais. Eles brigavam demais, meu pai é descendente e minha mãe, ela é nordestina, ela é paraibana. E com isso, a gente cresceu vendo muita briga, muita confusão. Meu pai batia demais na minha mãe e não foi uma infância legal. Eu lembro que eu acordava muito assustada quando eu era pequena, porque qualquer barulho que fazia eu já escutava eles brigando, então eu acordava muito desesperada. Não sei se é por conta disso que depois de um tempo, mesmo adulta, eu acordava desesperada com o coração muito acelerado, com medo de alguma coisa, e provavelmente isso tenha ficado no meu subconsciente isso um tempo atrás. Então, por conta disso, depois nós mudamos para São Bernardo do Campo. Em São Bernardo do Campo eu estudei numa escola chamada Externato Rio Branco, que é um colégio muito bom lá, particular, que fica no Ruge Ramos. Estudei um tempo, e só que a vida do meu pai sempre foi assim, não tô aqui para difamar minha família, nada, mas para vocês entenderem que a minha vida não é belezas. Muito que a gente vê assim na internet, é lógico, eu não vou postar desgraça pra vocês, eu vou sempre estar postando coisas boas pra vocês ficarem bem, mas não pra pegar isso e se basear na sua vida e achar que a sua vida é ruim, a minha é maravilhosa, por que sua vida é ruim? Não, não é, tem uma história atrás de tudo isso. Então vamos lá, é isso que eu quero compartilhar com vocês. Bom, fomos para São Bernardo do Campo e quando chegou lá, o meu pai, ele traía demais minha mãe, já desde quando era pequena eu sabia disso, e a briga era constante, meu pai batia demais nela, e aí meu pai perdeu essa sociedade na contabilidade e nossa vida começou assim, a gente morava em casas de alto padrão, apartamentos muito lindos e maravilhosos, e aí a gente teve que realmente alugar uma casa de bairro, depois morar numa kitnet, e aí depois nós fomos embora para Vila Mariana, que era onde meu tio morava, e aí meu pai decidiu da gente ir embora pro Japão. Resumindo tudo, fui pequena pro Japão e eu terminei meus estudos lá, por isso que muitos de vocês sabem que eu não fiz os estudos aqui, meus estudos foram no Japão. E aí quando foi com 16 anos eu comecei a trabalhar. Eu já era tradutora do idioma japonês, né, o português e o japonês, então assim, eu sempre me destaquei muito rápido, né. Embora dentro de mim eu tinha aquela menina que lembrava de brigas e tudo mais, tinha essa revolta dentro de mim, eu sempre fui uma pessoa muito inteligente. Eu me considero uma pessoa inteligente, sempre me considerei. Por quê? Porque eu sempre ouvia isso dos meus pais. Sempre ouvia assim, nossa, a Júlia é uma menina muito inteligente. Eu sempre ouvia dos meus amigos, nossa, você é muito inteligente. E agora eu vou dar uma pausa nessa parte aqui.
tudo que a gente deseja para os nossos filhos, tudo que a gente fala para os nossos filhos, por isso que fala que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala algumas coisas, as palavras têm poder, porque isso fica no nosso subconsciente. Da mesma forma que essa palavra que eu era uma criança muito inteligente, eu cresci com isso, que eu era uma criança inteligente, eu também cresci de que eu era uma criança muito rebelde. Então eu tinha os dois lados. Meus pais me achavam uma criança inteligente, e ao mesmo tempo minha mãe dizia que eu era maconheira, mais ou menos isso. Por quê? Porque com meus 15 anos, na adolescência, eu comecei a andar de skate, eu comecei a fumar cigarro. Mas eu nunca, eu não ia ficar com medo de falar qualquer coisa aqui, usei droga. Não, eu não usei droga nenhuma. Por quê? Porque assim, como eu acompanhei a vida da minha mãe, foi uma vida muito difícil, e ela já trazia traumas do passado. Os meus tios conviveram com drogas, eu vi tio meu virando mendigo, então tipo, essas coisas ficaram na minha cabeça e eu não queria isso pra mim também, né? E eu nunca fui atrás disso, sempre achei assim que... E minha mãe me ensinava muito assim, que as pessoas que iam atrás das drogas eram pessoas fracas, e eu sempre tive um gênio meu forte, eu falava, não, eu não sou fraca pra ir atrás das drogas. Então por esse motivo eu não fui atrás das drogas nessa minha época de adolescente. Bom, no Japão, quando nós fomos morar lá, eu ocupei muito meu pai por eu ter largado o Brasil, dos meus estudos e ter ido pro Japão, e eu sempre joguei isso na cara dele, dizendo que ele traiu minha mãe e por causa dele que a gente estava sofrendo, então eu cresci com essa raiva, com esse ódio do meu pai, né? E aí foi quando a primeira vez que eu tentei, assim, me matar. Eu tava me sentindo mal, eu era novinha, e enfim, não quero dar detalhes desse assunto, mas eu tentei me matar, mas aí veio uma coisa dentro de mim que me deu um medo e falou, não vai fazer isso, sabe? Então foi uma tentativa, ao mesmo tempo eu fiquei com medo, então não fui totalmente assim. Aí eu recuei e não fiz mais. Nessa época eu não tinha, acho que ainda aceitado Jesus, embora eu já conhecia a igreja, tudo. Mas aí quando foi com uns 15 anos mais ou menos, eu comecei a ir pra igreja, por aí. Não me lembro a época mais ou menos, mas acho que foi nessa fase, e foi quando eu comecei a ir pra igreja firmemente, a nossa vida tava... sempre foi muita briga, meus pais, até hoje eles brigam, né? E aí eu aceitei Jesus, eu comecei a ir pra igreja, e eu fiquei aquela crente roxa, assim, de tipo cabelo longo, Bíblia embaixo do braço, e foi uma época muito boa. Tive várias experiências em questão a Deus, então assim, eu vi que a minha vida tava... eu fui escolhida, entendeu? Eu escolhi conhecer Jesus e tudo mais. Não tô aqui para falar da religião, tá? Não tô aqui porque antes eu me considerava evangélica e por inúmeros motivos eu não sou evangélica, eu sou cristã. Eu acredito em Cristo, eu acredito na cruz, eu acredito na volta de Jesus, eu acredito em tudo isso. Tudo que eu aprendi nas igrejas evangélicas eu acredito. O que eu não gosto é o modo de como a doutrina deles. Por esse motivo eu não hoje eu congrego numa igreja, mas eu não estou aqui para falar placa de igreja, porque eu não estou aqui para fazer isso, sim falar da minha vida. Então assim, quando tudo estava desse jeito, eu cresci muito revoltada, a minha mãe ela ficava me forçando a namorar umas pessoas que eu não gostava, e aí eu comecei a ficar muito rebelde, porque quanto mais a minha mãe me obrigava a namorar as pessoas que ela queria que eu namorasse, sei lá que medo que ela tinha, aí eu queria ser mais revoltada ainda. Aí foi quando eu peguei e fiz um piercing no nariz, eu mesma peguei lá e furei meu nariz, fui lá, falsifiquei a assinatura dela, fiz um piercing no umbigo, enfim, fiz um piercing aqui na boca. Eu tava querendo chamar atenção, entendeu? De certa forma chamar atenção. Eu era muito nova, e cigarro, mas assim, droga eu nunca usei, meus amigos usavam. No Japão a gente sabe que as drogas lá é muito fácil de conseguir, assim, todo mundo usava lá, era mais fácil quem não usava, né? Eu era umas exceções. E depois quando eu cresci assim, fiquei com os meus 17, 18 anos, eu já comprei meu carro muito antes, né? Lá a gente tem dinheiro assim muito fácil, então eu já ganhava super bem. Eu comprei meu carro antes de tirar minha carta. E aí eu vi um acidente muito feio que envolveu algumas mortes, e aí eu fiquei com trauma, fiquei um ano pausei a minha carta nos 18 anos, e com 19 anos eu retomei de novo a carta e eu tirei minha carta no Japão. Então minha carta foi do Japão, e quando eu cheguei no Brasil eu tive que tirar de novo.
Lá eu comecei a participar de drift. Então, assim, foi uma das minhas paixões. Eu me apaixonei por carro, eu arrumava os meus carros, eu mexia em motor de arranque, enfim. Também sempre trabalhei em linhas de montagem lá, em multinacionais, metalúrgico e tudo mais. Então, eu sei mexer com prensa, com solda, com torno, com tudo que vocês possam imaginar. Minha mão era cheia de graxa, né? Então eu não tive frescura. Só que eu também fiz luta, fiz karatê, fiz taekwondo, fiz capoeira e também dançava break. Então foi uma época assim, eu fiz várias coisas, né? E no drift foi algo assim que eu amei, eu amava os carros, eu ainda sou apaixonada por carro, entendo de bastante coisa. O que muita gente fica surpresa, fala assim, nossa, igual do Velozes e Furiosos, algumas coisas sim, outras não, lógico, ali é um filme, né, tudo mais, mas algumas coisas sim, realmente a polícia baixa, dá aquela confusão, mas aí depois a gente volta, e é bem bacana, é bem gostoso, enfim, né, foi uma época que eu não tinha medo de nada, eu era muito louca, eu não tava nem aí, quase capotei meu carro, um carro quase caiu em cima de todo mundo, e todo mundo dava risada, então foi uns 18, 19 anos bem assim, louco da minha vida. Bom, agora eu vou começar a outra parte da minha vida, foi quando eu conheci o pai da minha filha, que aí eu engravidei, e, e assim, foi um momento assim muito difícil, porque eu não acreditava muito no amor, né? Numa época eu fui muito rebelde, eu ficava com um monte de meninos e eu nem me importava se eles gostavam de mim ou não, porque na minha cabeça estava assim, eu vou zoar mesmo a cabeça dos homens porque eles não valem nada. Por quê? Porque eu cresci com um modelo de pai nada legal, um pai que batia, um homem que traía minha mãe, então eu não cresci com um modelo de exemplo de um bom homem, né? Então eu tinha essa revolta dentro de mim e eu queria o mais possível maltratar eles do que acreditar que eles poderiam me fazer feliz. Mas enfim, quando eu conheci o pai da minha filha, eu achei que seria diferente, porque ele era da igreja e tudo mais. Só que daí eu me frustrei. Por quê? Porque quando eu fiquei grávida, ele perguntou pra mim o que eu achava de abortar. Tem gente que vai falar assim, nossa, mas você fala isso pra sua filha, ela sabe da vida, do que aconteceu, e isso não é traumático pra ela, ela tem uma mãe super presente, ela conversa com esse pai, aí, embora tudo isso que aconteceu, mas eu dou um suporte pra minha filha, eu estudei muito pra entender o nosso cérebro, coisas que eu não tinha isso antes, hoje eu tenho, então eu consigo ajudar, né? Então, como eu não tinha essas informações antigamente de PNL, de parte sentimental, do sistema nervoso central, eu não sabia de nada dessas coisas. Pra mim, tudo era Satanás e era Deus ou Satanás, Satanás e Deus e era isso. Maldade, bem, e era só isso e se resumia nisso. Por isso que eu falo que eu hoje não tenho uma religião assim, né? Eu acredito em Deus, eu sou cristã. Por quê? Porque eu acreditei em coisas, eu comecei a me basear em coisas e pessoas por conta de rótulos de igreja e eu me frustrei com isso, então eu não quis mais saber desse negócio de igreja, né? Então o que aconteceu? Quando ele me batia muito porque ele não queria que eu tivesse Yasmin. Eu apanhei muito, 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 e eu não tinha quem pudesse me ajudar, porque eu não queria ficar compartilhando com a minha mãe essas coisas, nem com meu pai, porque ela já tinha a vida dela estressante. Eu tenho um irmão, mas é uma pessoa que... Enfim, eu vou tentar ser mais rápido agora possível. Bom, nós discutíamos muito, esse meu ex-marido ele era usuário de droga, eu sofri demais, era uma pessoa que ia pra igreja, eu também ia pra igreja e eu me frustrei muito porque não é porque tá na igreja que as pessoas são santas, né, e pelo contrário, eu acho que acaba ficando até pior, né, algumas pessoas, enfim. Não foi um casamento bom, eu vivia triste e nós resolvemos vir pro Brasil. Na verdade ele, porque eu trabalhava e ele ficou desempregado. E aí ele me ameaçou que se eu não fosse ele ia levar a Yasmin. E a Yasmin pra mim era tudo, tanto que a Yasmin nasceu de parto normal. E quando ela nasceu assim eu chorei muito porque eu sabia a luta que eu passei pra ter ela, ele não queria, né? E aí quando nós viemos no Brasil foi quando começou as minhas lutas e eu sofri demais aqui, eu fiquei praticamente como se fosse uma escrava dessa mãe do meu ex-marido, que é
que é a avó da Yasmin, que é uma pessoa que eu tenho um problema com ela na justiça, e ela me fazia ficar limpando a casa dela, me fazia fazer essas coisas e começou a tirar a Yasmin de mim. Então eu comecei a passar uma outra perturbação na minha vida. Meus pais não estavam no Brasil, e daí depois que eu descobri na época pelo Orkut que eu não podia, eles não deixavam eu ter acesso na internet na casa deles lá, então eu fui no shopping e consegui encontrar, no caso eu tinha vindo pra Sorocaba, né, eu consegui achar meus pais e eu soube que eles vieram pra Sorocaba também. Então foi quando a gente eu resolvi marcar com eles da gente se encontrar. Bom, aí eu consegui achar meus pais, que já estavam no Brasil, saí da casa dele, fui morar com os meus pais, e aí começou a luta, porque eu tinha pouco dinheiro, eu tinha, sei lá, tinha bem pouco dinheiro. E na época, meus pais também estavam desempregados, estava todo mundo desempregado, porque a gente tinha acabado de chegar no Brasil, não conhecia ninguém, não sabia quem era quem, e quem que ia dar emprego para pessoas que tinham acabado de chegar do Japão, e quem adivinha que uma pessoa que chegou do Japão chegou falida, né? Ninguém acredita. Porque assim, eu tava esperando ainda chegar o dinheiro do Japão, e os meus pais também estavam na mesma situação. Então nós estávamos sem nada. Aí nós conseguimos alugar uma casa e foi o maior transtorno, porque estava todo mundo desempregado, procurando serviço, e eu comecei a trabalhar em shopping. Eu lembro que foi na Cacau Show quando eu comecei a trabalhar, e foi, nossa, era muito ruim trabalhar lá em shopping, enfim, mas foi o que Deus me preparou naquele momento. Meu irmão trabalhou numa mecânica, e o meu pai, eu não lembro se ele tinha começado na Zoológico de Sorocaba, ele começou a trabalhar e minha mãe fazia faxina. Não foi fácil, porque a gente tinha muita conta para pagar, a gente tinha muita coisa para resolver, e aí depois a minha mãe não estava arrumando mais faxina, o meu pai também estava mais ou menos, eu acabei depois saindo do shopping, então foram altos e baixos, assim, foi um momento muito difícil, e minha filha não recebia pensão. Então, depois a gente chegou numa situação bem difícil, né, que todo mundo depois acabou ficando desempregado, só ficou meu irmão trabalhando, e acabaram cortando a água, eu acabei morando com uma amiga por conta da Yasmin, eu não recebia pensão ainda, eu estava indo na justiça, ganhei a causa, mas eu nunca vi o dinheiro, e esse problema eu tenho até hoje na questão da justiça aí. Bom, enfim, ficamos muito mal, a gente comia tipo arroz e missô na época, porque era o que tinha, não tinha mistura. Nem a água a gente estava pagando, né? Foi cortada a água. E aí depois a gente acabou revertendo a situação, porque essa água que tinha cortado também tinha sido por conta de uma conta de um antigo inquilino que já estava em errado, e para voltar a água a gente tinha que pagar a nossa parte mais a parte desse outro inquilino que tinha morado, enfim. Foi um probleminha que hoje foi resolvido, meus pais ganharam na justiça e tudo mais, depois de mais de 10 anos, né? Então já faz 10 anos que eu tô no Brasil, faz mais de 10 anos, eu vim em 2009, e então de lá pra cá a minha vida foi assim, um altos e baixos, eu tinha tudo na minha vida, e assim, eu fui caindo, eu fui roubada por telefone, me ligaram falando que eu tinha ganhado um dinheiro e tal, e aí me enganaram de uma forma tão simples assim, que eu era tão tonta, que eu depositei o dinheiro na conta do cara, o cara falou que tava me vendo, que tava com a arma virada na minha cabeça, que sabia quem tava junto comigo, e tipo, nossa, eu tava com a minha mãe, então foi muita coincidência ele saber o que tava acontecendo comigo. Fui assaltada, levou o único dinheiro que eu tinha, e eu passei muito perrengue, chorei demais, eu odiava o Brasil, eu odiava as pessoas aqui, eu falava assim, nossa, vocês brasileiros são tudo ridículos, sabe, eu tinha aquela raiva, não me sentia brasileira, porque eu não tinha esse caráter, assim, de injustiça, sabe? Essa cara de pau das pessoas te roubarem, assim, na maior cara dura, eu não tinha essa frieza, então eu fui meio que sofrendo me acostumar no Brasil, assim, tipo, eu não cresci na malandragem, eu cresci num lugar, num regime muito rígido, das coisas muito corretas. Então por esse motivo que eu sempre falo que eu não me igualo a muitas coisas daqui, porque não faz parte da minha cultura, entendeu? Eu estudei fora, eu cresci fora. E isso eu não sofro mais, porque hoje eu não me importo mais com a opinião dos outros, de verdade, eu demorei para aprender, né? Mas depois de tudo isso, eu conheci uma outra pessoa, essa pessoa me traiu, então assim,
vou parar pra pensar, a minha vida foi muito difícil, sabe? Era sempre traição, era sempre não confiando, era sempre assim. E aí eu fiquei uma época bem revoltada, falei, agora eu vou me enfiar nas baladas. Comecei a ir pras baladas, comecei a sair, e aí foi na época que eu conheci a agência de modelo, e eu comecei a fazer modelagem, a desfilar, fazer clipe sertanejo, clipe da Unimed, comercial, fiz um monte de trabalho. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar dentro da agência como caça-talento. Então eu saía nas ruas assim, eu via umas pessoas bonitas, legal, que dava pra fazer comercial, dava pra trabalhar com isso, e aí eu comecei a atuar nessa parte. Não gostei de muitas coisas, não concordava com algumas coisas, e isso começou a me incomodar, porque eu comecei a ter que abrir mão do Dia das Mães. Eu lembro que foi nesse dia que eu pedi demissão, porque era Dia das Mães e a gente ia ter que viajar para uma outra cidade. Eu falei, não gente, é Dia das Mães, eu quero passar com a minha filha, e aí não, ou você escolhe essa carreira ou você cai fora. Eu falei, então eu caio fora, até parece. Aí eu peguei e saí fora e enfim, né, agradeço a oportunidade que eu tive lá, mas eu tinha a minha família em primeiro lugar. E eu entrei em depressão, eu comecei a ter muita depressão porque eu sempre fui muito carente, eu precisava ter alguém, mas ao mesmo tempo eu não confiava, e sendo traída e tudo mais. Então assim, eu fiquei muito revoltada. E aí eu cheguei a ponto de ficar muito mal emocionalmente, sabe? Eu comecei a ter síndrome do pânico, coisa que eu não tinha. Eu comecei a correr desesperada, assim, com medo de alguma coisa, eu não sabia, eu comecei a ter medo, pavor de lugar fechado, e eu nunca tive isso. Eu ia pras baladas, ia pras festas, bebia e tudo mais. Eu comecei a ter medo dessas coisas, medo de beber, porque meu coração acelerava, eu tinha medo de morrer do coração. Então começou a me dar altos medos, que eu comecei a ficar, tive depressão. Aí eu também tive que fazer uma cirurgia urgente da apêndice, e nessa época eu tava namorando, e aí quando eu fiz essa cirurgia eu fiquei super mal, eu emagreci demais, eu fiquei pele e osso, fiquei muito magra, eu já sou magra, fiquei muito magra. E aí esse ex-namorado meu tava indo pras baladas escondido de mim, eu achando que ele ia cuidar de mim, e pelo contrário, ele tava se divertindo e foda-se. Daí eu fiquei mais triste ainda, eu percebi que as pessoas não eram boas. Então quanto mais a minha vida ia passando, mais eu percebia que eu não podia depender do ser humano, o ser humano era muito ruim. Então eu me frustrei demais, e com isso eu fiz muitas burradas, sabe? De confiar em pessoas que não era pra confiar, e enfim, entrei numa depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Eu corri de remédios, mas eu tinha que tomar porque eu ia pro hospital assim com um formigamento, sabe? Parecia que tava paralisando um lado meu, sensação ruim. E eu cheguei no fundo do poço, no fundo do poço. Meu irmão depois arrumou uma mulher e saiu de casa, e ele era o que guiava as coisas lá. E aí meus pais começavam a me culpar, dizendo que eu que era a culpada porque eu ia pras baladas, mas não é. Eu indo pras baladas na época era um modo de eu tentar fugir de todo aquele problema, e eu dançando, eu tentando ver outras pessoas e caçando um marido, porque eu queria caçar uma família, né? Era isso que eu ia fazer nas baladas. Eu não encontrava, porque não era aquilo, né? Na balada eu não ia encontrar meu marido. Enfim, depois, sumindo tudo isso, foi quando eu conheci o meu marido, o meu atual marido hoje. E a gente se conheceu, mas foi uma vida muito difícil. Nós passamos por muitas lutas. Eu sei que a família dele não me aceita, não me aceitava, enfim, isso não me importa. Mas foi quando eu cheguei no pior dos meus momentos, assim. Eu encontrei uma pessoa, aparentemente era legal, e depois ele me fez sofrer bastante no começo, porque ele mentia muito, e algo que eu nunca suportei na minha vida foi mentira. Eu preferia que as pessoas me falassem a verdade. Era mais fácil eu perdoar uma pessoa que me traiu me falando a verdade, do que eu descobrir e ela ainda querer, não, de mentira, e eu não gostava de mentira. E o meu marido era dessa forma, ele era assim. Foi quando realmente desencadeou pior ainda as minhas situações. Eu comecei a ter arritmia cardíaca, passei no médico, e aí eu comecei a ficar muito preocupada, porque isso me dava muito. O meu marido é uma pessoa que era muito assim, tinha de tudo, e não estava provavelmente preparado para uma família. A gente já estava junto,
E a gente brigou muito, deu muita confusão entre a nossa família, tudo assim. Nossa família, que eu falo, sou eu com eles, a família deles não me aceitar, não sei, por eu ter tido uma filha, ter tido outra vida, e eu sou mais velha que ele, eu tenho 37, foi 37, ele tem 30. Mas só que aí tá o ponto do negócio. Tudo isso que aconteceu, eu voltei aos caminhos do Senhor. Voltei a aceitar Jesus e comecei de novo a caminhada. Quando eu conheci meu marido, as coisas mudaram muita coisa. Por exemplo, assim, ele era uma pessoa e hoje ele é totalmente diferente da outra. Ainda tem seus erros, as coisas assim e tal. Nós nunca traímos um ao outro, pelo menos é o que a gente sabe, né? Mas eu acredito que sim, ele não me traiu nem eu traí ele, mas aconteceram situações nas nossas vidas que foram, por exemplo, escondendo mensagem, que conversava com outra pessoa, para não evitar briga e tudo mais. Então essas coisas desgastou demais o nosso casamento, a gente tentou terminar várias vezes. E numa dessas épocas aí a gente brigou muito feio e a minha cabeça tava tão confusa que eu lembro que eu tava dando um pânico em mim no carro, e aí eu comecei a ouvir umas vozes falando assim: pula do carro, pula, vai ser melhor, você vai ver como vai sair isso, o peso de você. E quem tem pânico, ansiedade e tudo mais, sabe que a gente sente um aperto, uma coisa tão forte aqui no peito, que você fica meio com falta de ar. E automaticamente a gente se encolhe pra frente, assim, como querendo se proteger. E eu peguei uns tiques de ficar toda hora com a mão no coração, com a mão aqui pra ver meus batimentos. Eu fiquei com umas coisas bem loucas, assim, sabe? E aí foi quando eu vi que eu precisava realmente de um tratamento. Não tinha como fazer aquilo sozinha. E aí eu conheci o meu amigo, na verdade eu já tinha conhecido ele antes, que foi o Paulinho, um amigo meu coaching, já tinha conhecido ele antes de conhecer o André, a gente já se falava, a gente era amigo. E ele conversou comigo, eu fiz uma sessão com ele, 3 meses de sessões de coaching com ele. E aí entra o ponto do negócio. Quando ele me ensinou, ele me abriu um leque na minha mente sobre o PNL, que eu fiquei assim maravilhada. Eu comecei a ver e falar, meu, que coisa incrível, como nossa mente como a cabeça da gente faz a gente fazer coisas loucas assim, né? O que eu antes achava que aquilo era o mal, né? Ou a gente fica com o diabinho e o anjinho do seu lado, realmente a gente tem isso no nosso cérebro, né? A parte racional e a outra, a racional, que é o anjinho que fala, olha, o certo é fazer aquilo, né? Que é aquele córtex e a parte da frente que você pensa na hora e vai, né? Na emoção, assim. Então tem tudo isso. E eu comecei a ter curiosidade em estudar tudo isso. Quando eu fiz esse coaching com ele, a PNL, e eu comecei a me apaixonar por isso, porque eu comecei a entender que eu poderia mudar tudo isso nos meus pensamentos, esse medo, era tudo algo formado pela minha cabeça e não porque era o mal em si. Por isso que eu falo que, por que eu saí dessa coisa de igreja? Porque assim, eu sei que as pessoas... muitas vão me condenar aqui, eu não me importo, porque só eu sei o que eu passei. E se você é uma pessoa tão santa, eu acho que já nem aqui você devia estar, já devia estar do lado do Pai, não é verdade? Então vamos lá, eu me encontrei demais no yoga, eu amo fazer yoga, eu não faço Ho'oponopono, eu não faço mantra, porque isso, antes de eu fazer qualquer coisa, eu converso com Deus e falo, Deus, se não for da tua vontade, se isso não for algo que te agrade, bota no meu coração algum incômodo e eu vou me afastar. E Deus faz isso comigo. Quando é algo que eu vejo que não acho muito bacana, eu saio. O yoga pra mim é um alongamento e eu vou continuar fazendo yoga. E eu não me importo que o pastor, ou seja lá, quem for falar alguma coisa, porque eu vou continuar fazendo. E meu medo mesmo é de Deus. E se Deus sabe que dentro do meu coração eu não estou agindo de má fé e nem estou adorando outros deuses, eu confio muito mais em Deus do que no ser humano. Então, sinto muito em questão disso. Eu continuo fazendo os meus yogas e eu amo tudo sobre PNL, tudo que estuda sobre o cérebro, tudo que a gente entende sobre o sistema nervoso central e como isso atua no nosso corpo. Foi aí que entrou a minha paixão por essa área. Eu fui confeiteira, vamos lá, de todas aquelas
situações que eu falei. Depois eu virei confeiteira. Então, assim, teve uma época da nossa vida que quando o meu marido, voltando um pouquinho, o meu marido ficou desempregado do banco, que ele trabalhou 10 anos no banco e achou que a vida dele, nunca vai acontecer nada comigo porque eu sou muito boa, né? Eu sou muito foda. E aconteceu, ele não tinha faculdade, ele foi mandado embora do banco, passamos o maior perrengue, só que assim, eu do lado dele, né, como diz a mulher sábia, edifica, a tola destrói. Eu não peguei e falei pra ele assim, vamos viajar, porque eu quero viajar, poxa, eu tenho bons gostos, eu amo tudo que seja importado, ainda mais bolsa, eu sou apaixonado por bolsa. Não sou apaixonado por, tenho bastante roupa de marca, mas não é isso que me coisa mais, bolsa é algo que, assim, é difícil pra mim. Eu só gosto de bolsas de marcas caras mesmo, bem caras. Mas aí é uma paixão minha, uma coisa que eu gosto, mas também não é algo que hoje move a minha vida. Antes movia, antes eu largava muita coisa pra poder ter minhas bolsas. Mas voltando ao assunto, meu marido ficou desempregado e a gente ficou sem R$1 no bolso. Eu lembro que a gente não tinha nem pra tomar café da manhã. E mais uma vez a minha vida tinha que recomeçar do zero. Foi quando eu comecei a fazer os doces e eu virei confeiteira. E é engraçado que tudo que eu faço com tanta excelência que eu cresci muito rápido na confeitaria. Quando eu fui ver, eu já estava fazendo imensos casamentos, aniversários de gentes. E eu não tô falando de gente simples não, tô falando de gente de classe alta. Deu contratar garçons e tudo mais pra fazer assim, sabe, aquele banquete. Eu fazia tudo, eu estruturava tudo. Então, tipo assim, foi uma época muito bacana, me ajudou muito, mas estava me deixando muito cansada, né? Os doces me deixam muito cansada, eu não dormia, e eu varava a noite, ainda mais quando eu tinha evento. Nossa, era uma correria. Só quem trabalha como cerimonialista, confeiteira de casamentos, essas coisas, sabe a correria que é. E não tava dando mais pra mim, eu não queria mais fazer aquilo, e eu montei uma cafeteria. Aí foi quando eu montei a cafeteria, nossa, tava dando certo, mas ao mesmo tempo não, porque era um ponto ruim, não tinha muita movimentação. Eu já tinha feito vários cursos Sebrae, Canvas e tudo mais, tudo cursos pagos, né, cursos muito, né, eu investi e não deu certo, então eu declarei falência. E foi quando Deus foi tão bom que deu uma oportunidade pro meu marido e nós fomos embora para Araraquara. Foi quando ele foi trabalhar na Embraer e eu trabalhei na Randon. Passei boas dificuldades lá, foi uma experiência assim péssima pra mim. Eu achei que quando eu voltei pra metalúrgica assim, né, eu achei que ia ser muito bom e pelo contrário, não tem nada a ver a cultura do Brasil com a do Japão. Eu quis implementar uma cultura lá dentro. Muitos chefes, coordenadores e tudo mais adoravam a minha posição, mas é totalmente diferente. O Brasil não tem essa estrutura, as pessoas não conseguem trabalhar com regras. Eles são muito assim, leva tudo assim, muito desperdício. O brasileiro, ele desperdiça demais, sabe? Então assim, é triste. O brasileiro, a gente no Japão, a gente tem tanto carinho e zelo por cada coisa, mesmo que nós trabalhamos numa empresa que não é nossa, a gente veste a camisa da empresa. E um parafuso que a gente vai jogar no lixo custou para a empresa, então a gente não joga no lixo, a gente pega e guarda. E lá não, lá jogava várias coisas fora, coisas boas que dava para ser reaproveitado, e não tinha ninguém para supervisionar isso. Os próprios líderes de linha, pouco se preocupava, e isso começou a me machucar, porque eu queria fazer algo que era impossível de fazer. Isso é uma cultura do Brasil. É impossível implementar uma coisa que tinha no Japão aqui. Eu me destaquei muito, por esse motivo eu não fui mandada embora, porque eu brigava demais com os meus líderes, a gente batia muito de frente, né, porque eu tinha minha opinião formada e eu já tinha sido líder no Japão, então assim, eu já tenho essa posição de não, o certo é fazer assim, a gente vai fazer dessa forma. Ele sendo chefe ou não, ele não sabe nem o que ele tá fazendo, então meio que eu vi que as coisas não eram dessa forma e isso me fez mal. Foi quando piorou mais ainda a minha situação da depressão, eu caí mais ainda, eu me afundei e aí eu tive que correr pros remédios. Então foi quando eu comecei a tomar remédio, foi quando eu comecei a ficar dependente de calmantes. E
E aí depois eu tive que procurar um médico para poder começar esse tratamento e desmamar o calmante, porque eu acabei entrando em tudo isso. De tudo isso que eu falei para vocês, o que eu quero dizer? Olha tudo que eu passei, me perdoe o vídeo muito longo que ficou, mas olha toda essa situação que eu passei, sabe? Eu tava com a minha filha, eu tô dando um resumo, cara, porque se eu falar tudo, eu vou ficar aqui horas e horas contando a minha história. E não foi fácil, não foi fácil, a vida da gente é assim, altos e baixos, e eu leio muito livro, eu até falo de 2 livros muito bacanas, né? Depois da Bíblia, eu indico muito O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, que eu gosto muito, e aquele outro livro que é esqueci o autor, mas é esqueci, Desperte o Gigante Interior, né? Que ele fala assim, que as pessoas têm mania de falar que depois de velho a gente não consegue mais pensar, né? Não consegue mais, e não é. É que quando a gente tem uma nova paixão, os nossos cérebros começam a voltar a funcionar, entendeu? Então é falta de alguma coisa para nos motivar a voltar a pensar, e aí ele começa a trabalhar de novo. Então não é a idade em si, é que nosso cérebro começa a ficar preguiçoso, né? Então eu adquiri esse sonho porque a massagem eu já tinha feito no Japão. E quando eu cheguei no Brasil, igual eu conto às vezes pra vocês, que eu fui procurar a massagem, e aí no final de tudo eu caí numa casa de massagem, e aí casa de massagem era prostituição, esses negócios assim, eu não sabia. Então foi quando eu entendi que massagem no Brasil não era bem visto, isso lá em 2009, né? Então eu não dei muito certo nisso, e eu acabei deixando pra lá meus sonhos. E depois quando eu fui para Araraquara, eu conheci uma pessoa maravilhosa, que foi a Bela Leirão, que me ajudou muito. Então assim, eu tenho pessoas maravilhosas que me ajudaram muito nessa trajetória aí, né? Hoje eu sou o que eu sou porque Deus sempre esteve do meu lado, eu nunca perdi minhas forças, eu nunca... por mais que eu tentei 3 vezes, não, eu quero ir embora, eu vou morrer, eu não aguento mais... Cara, sempre tinha aquela vozinha que falava assim, não faz isso, não faz isso. Isso todo mundo tem, cara. Não tem como dizer que não teve nenhuma vozinha. Tem, você tem, tá? E aí você voltar. Só que o que eu peço pra vocês? Que tá nessa depressão, que tá triste, perdeu um ente querido, tá numa situação financeira ruim, cara, é aí que você vai ter forças pra mudar tudo isso. Põe na sua cabeça, o que eu posso fazer, cara? Nem que eu pegue pegue 10 reais e compre umas águas e vai vendendo farol, faz esses 10 virar 20 e pega esses 20 e compra mais água, e aí daqui a pouco você faz água com um pacotinho embrulhado para dizer que você ali tá preocupado com a contaminação, e você se destaca. É só você botar a sua mente em prática e ser inteligente na questão disso. Então, não é impossível, tá? Foi possível pra mim, eu passei por tudo isso, eu não contei nem metade da minha vida, eu tô contando uma parte. Se eu entrasse em detalhe em tudo desde o começo, vocês iam ficar assim, nossa, horrorizados com as coisas. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Contem comigo, que se vocês quiserem deixar alguma pergunta aqui, alguma dúvida, eu posso depois fazer um vídeo explicando pra vocês como que eu consegui vencer tudo isso. Hoje eu sou outra mulher, hoje eu sou uma pessoa que eu não me importo com o que as pessoas falam, pensam de mim. Realmente eu deleto essas pessoas da minha vida. Pessoas que estão dispostas a mudar, eu tô aqui, conte comigo, tá? Pessoas que não estão dispostas a mudar, que, sabe, fica só assim, eu sou muito assim, sim, meu, então infelizmente você vai ter que ir atrás de um psiquiatra, porque é ele que vai te ajudar a te dar um medicamento, porque eu passei por essa fase também, e tanta gente tentou me ajudar, também não consegui. Só que hoje eu tenho outro pensamento, e eu peço desculpa por vocês que são evangélicos e tudo mais, eu dizer, infelizmente, só ir para a igreja não adianta. Se eu não tivesse conhecido o coaching, se eu não tivesse estudado sobre PNL, se eu não tivesse entendido o que a nossa mente faz com o nosso corpo, se eu não tivesse entendido nada disso, eu não teria me curado, eu teria me suicidado. Porque pra mim, eu tava achando que Deus não tava me amando,
e eu tava justiçando a Deus. Hoje eu entendo que Deus não tinha nada a ver com isso. Deus é a primeira coisa em tudo na minha vida, mas a gente precisa também da ciência, a gente precisa também entender como que funciona o nosso cérebro, a gente precisa entender como funciona o nosso corpo, nosso sistema nervoso. Por isso que eu, através do toque, eu sei o quanto poder tem isso na massagem, eu sei quantas pessoas eu já curei. Eu curei não, eu fiz a minha parte com meus estudos e tudo que eu aprendo cada dia mais, e sempre peço para Deus para estar me ajudando ali, porque além de tudo tem a parte espiritual, e eu quero que essa pessoa saia daqui muito feliz, muito energizada, e que tudo aquilo de ruim saia do coração dela e que saia para algum lugar, mas que não volta mais para a vida dela. Então eu sempre desejo sempre o bem por essa pessoa, sempre ajoelho, de madrugada, acordo, oro pelas pessoas, intercedo. Então assim, eu não mudei a minha essência, eu ainda é Deus na minha essência, Deus é tudo na minha vida. A diferença é que eu não fico deixando tudo para Deus. E eu também coloquei a ciência, porque a ciência é muito importante na nossa vida. Se eu não tivesse estudado sobre o corpo humano, se eu não tivesse estudado sobre a mente, eu não conseguiria atender tanta gente na minha maca que saiu daqui falando pra mim assim, nossa, só foi uma conversa com você, já saiu todo aquele peso que eu tinha. Por quê? Porque eu tenho experiência do que eu tô falando, eu tenho experiência do que eu tô fazendo. E eu estudei muito sobre isso e hoje eu sou uma nova mulher. Então, um beijo, eu espero ter de verdade ajudado vocês. Muito obrigada por ter ficado até o fim, tá? Me peço perdão se algo tenha te magoado ou não. Se quiser de mais detalhes de alguma coisa e quiser compartilhar aqui comigo, tá bom? Eu agradeço. Se quiser deixar like, deixa. Se não quiser também não me importa, porque eu não fiz esse vídeo para ganhar like nem nada. Eu fiz esse vídeo para ajudar as pessoas, que eu já estou ajudando algumas pessoas em particular sobre essa parte de depressão, ansiedade e pessoas suicidas. Então eu tô ajudando essas pessoas e por isso eu senti vontade de compartilhar esse pedacinho, esse trechinho da minha vida, tá bom? Então vamos lá recapitular. Já passei fome, já passei dificuldade, já tive muito dinheiro, viajei para vários países. Ah, não contei, né? Já viajei para Dubai, Estados Unidos, o Japão. Estados Unidos, Japão? É, só. E não tive, caí várias vezes na minha vida, reergui, caí. Já apanhei de casamento, já fui injustiçada, já fui chamada de drogada. Tudo injusto, e já dei ouvido para pessoas falarem de mim e enfim, tudo que você também deve estar passando por aí, tá bom? Já fui humilhada, muito humilhada, e também já fui julgada, muito julgada, das pessoas olharem para mim e falar assim, ah, mas você tem dinheiro, porque eu sou japonesa. É o mal das pessoas, né? Julgar a gente pela aparência. Mas tudo bem. Hoje eu sou uma pessoa, graças a Deus, abençoada. E com essas bênçãos que eu tenho, eu ajudo muitas pessoas. Quando não dá pra me ajudar, infelizmente não dá. E eu também não me sinto culpada disso, porque todo momento que eu pude ajudar, eu ajudei. E quando eu não posso, infelizmente, a situação aconteceu isso, eu não posso. Antes eu me sentia injustiçada por não conseguir ajudar. Até isso me maltratava. Não é a minha obrigação, né? Eu faço de todo o coração. Então, eu faço quando eu consigo fazer. Se eu não consigo, eu não vou arrancar uma coisa de mim e aí depois eu ficar mal com aquilo. Não, eu faço tudo que dá ao meu alcance. Não deu? Infelizmente não deu, tá bom? Então, pare de se cobrar e vamos nos amar mais, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. Até mais.